Oi, galera. Boa noite para todo mundo aí que acompanha a gente aí no Instagram do Instituto de Cinema. Estamos aqui mais uma vez para hoje conversar com o Lucas Pupu, né? Que é fundador e sócio da empresa Líquido Foto, especializada em fotografias subaquáticas. Tá? Então a gente vai bater um papo com ele bem interessante. A Lico Foto faz diversos filmes publicitários, videoclipes, documentários, longas-metragens. Recentemente fez imagens para o Marighella, né? E também para o Sérgio, que saiu na Netflix faz pouco tempo. O Marighella até a gente ainda não estreou, a gente não sabe quando vai estrear. Talvez o Lucas possa falar pra gente aí quando ele entrar. Daqui a pouco deve entrar com a gente aqui ao vivo, já na live aqui do Instagram, tá? Enquanto isso, tô aqui esperando, tô fazendo esse jogo meio esperando ele. Vocês podem aproveitar para ver também os outros cursos aí do INC, que o INC está oferecendo, que vai ter. A gente tem cursos regulares, cursos que são mais longos, cursos mais curtos, cursos para todas as áreas aí do cinema. Então pesquisem aí dentro do site do INC e aí a gente vai debatendo, ver qual área você mais gosta. Vocês vão perceber que a gente tem para todas as áreas do cinema. Então são cursos bem legais que vocês podem participar, se inscrever com pessoas, professores ótimos. Deixa eu tentar aceitar aqui o Lucas. Acho que mais um pouquinho. Vamos ver. Acho que ele já está quase entrando. Ainda não vi. Parece que apareceu aqui, mas enfim. Mas enfim. Fiquem atentos aí às novidades do Instituto de Cinema, que são muitas, né? Cada dia a gente tem aí novos cursos sendo lançados, novos cursos interessantíssimos aí, especializantes, enfim, de cada área, especializações de cada área, que você pode se adequar aos nossos formatos, enfim, tá? Então vamos ver. Acho que a gente vai esperando só mais um pouco o Lucas, que daqui a pouco ele esteja entrando aí e vai pedir a solicitação. Aí acho que agora foi. Exato, Lucas, Opa, boa tarde, boa noite já, né? boa noite, Lucas. Tudo bem? Como é que tá aí essa Tudo vida bem? na quarentena? Pô, essa vida da quarentena, o ruim é ficar longe da água, né? O ruim é não poder fazer um mergulhinho básico, não poder filmar. Opa, caiu aqui o celular. Tudo bem? Tudo bem. Mas tá se virando aí. Tá fora da água, mas tá se virando aí. Ah, fazendo isolamento total, né? Acho que, embora a gente deva fazer bastante isolamento total, assim, por longo período, já que a população não Ah, contribuiu tanto quanto deveria ter contribuído. Ao invés de ficar uns 2 meses, a gente deve ficar um pouco mais, né? pois é, exatamente, né? Vamos ver como é que a coisa se prossegue, né? Mas enfim. Lucas, É. mas estamos aqui, né? Enfim, acho que as pessoas já estão meio cansadas de ouvir sobre quarentena, Covid, pandemia, esse tipo de coisa. Então vamos falar um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho e sobre Legal, esse obrigado. contexto aí dessas filmagens subaquáticas que você pode contar para a gente de histórias e da sua experiência no ramo, né? Conta para a gente então um pouquinho como é que surgiu a Líquido Foto, da sua formação, enfim, como é que você chegou nisso? Cara, a minha formação, antes de mais nada, obrigado pelo convite do Instituto de Cinema. Sigo vocês há bastante tempo, trabalho bem bacana, fico muito lisonjeado de estar aqui presente com vocês.
Meu trabalho começou, eu sou de origem da fotografia, né? Então eu sempre trabalhei com fotografia still, sem ser de cinema. E ao longo dos anos eu fui migrando para o cinema. Eu sou mergulhador há pelo menos 14, 30, já vão dar quase 30 anos de mergulho. Então já sou mergulhador há bastante tempo, até antes de trabalhar com fotografia, na verdade. Uhum. E aí, ao longo do tempo, eu consegui ir juntando a questão da fotografia com o mergulho, e houve uma lacuna dentro do mercado de pessoas que tivessem um pouco de conhecimento de cinema, de mergulho, e um pouco de produção também, porque eu acho que uma das funções, uma das grandes diferenciais que eu acho que eu talvez tenha no meu trabalho é conseguir unir esses três pilares aí de trabalho em uma única atividade, né? Então, ter conhecimento de produção audiovisual, ter conhecimento de fotografia, cinematografia, né? Equipamentos, questões técnicas, uso de equipamentos, diversos tipos de equipamento, né? Esse frenesi, ainda mais agora recente da história do cinema, né? O cinema digital, que cada hora surge um equipamento novo, uma mecânica nova, um formato novo, então isso demanda bastante dedicação para você ficar atualizado. Uhum. E a paixão de mergulho, de água, de sempre gostar de piscina e ter essa ligação com o mar. E aí consegui, num determinado momento da vida, dar um certo basta e começar a trabalhar como operador de câmera subaquático, né? Desenvolver alguns pequenos projetos. E isso foi puxando um trabalho, foi puxando o outro. E eu falo que sempre o lado como produtor sempre foi muito importante, porque ele auxilia a executar projetos que são relacionados ao cinema e a desenvolver novas tecnologias. A Líquido Foto se tornou a minha empresa, que se tornou uma empresa especializada em projetos de filmagem subaquático, porque ao longo desses anos de atividade, já vamos aí para quase 15, 14, 12 anos 12 anos de vida da Líquido Foto, várias coisas aconteceram, várias necessidades em termos de uso de equipamento, novas funções, além de operar a câmera para executar uma boa filmagem, outras coisas foram necessárias. Então, eu desenvolvi equipamentos, precisei desenvolver equipamentos de mergulho para dar apoio, precisei desenvolver equipamentos de câmera, de monitoração para dar apoio para monitoração de filmagem, luz, né, iluminação. Então a demanda por iluminação subaquática também surgiu e aí agora estou numa outra empreitada que estou estreando aí um lado que já vem desenvolvendo há bastante tempo, mas está cada vez mais se solidificando, que o treinamento de atores, né? Treinamento de elenco, treinamento de como colocar os atores dentro da água. Então, das grandes assim profissionais que acho que diferencia um pouco do meu trabalho foi a capacidade técnica Acho que o minha Lu... e da minha equipe hoje de colocar várias pessoas em cena ao mesmo tempo dentro da água, e isso demanda uma logística bastante complexa, né? De segurança, de equipamento, de tempos de atuação dentro, né? Um set de filmagem já é bastante complicado para você otimizar o tempo e fazer a filmagem acontecer. E dentro da água, essa complexidade sem dúvida, envolve outros fatores que deixam ela bem complicadas, assim, né? Nossa, Então,
Não consigo, eu consigo só imaginar, Lucas. Imagino que tenha dificuldades que assim, que nem passam pela nossa cabeça. Inclusive, já aproveitando e fazendo uma ponte aqui, tem o Marcos que está no nosso na live, está perguntando qual seria a parte mais difícil dessa fotografia subaquática, o controle de luz, o uso de flash, mas também já aproveitando o que você falou, essa coisa dos atores, de treinamento de atores, porque, claro, se o cara vai atuar lá embaixo da água, ele precisa saber mergulhar, ele precisa ter não técnicas, não só técnicas de atuação, mas técnicas de mergulho, né, para saber se eu não sei, eu Claro. nunca mergulhei na vida. Mas assim, imagino que tem que ter, né, técnicas de mergulho para poder fazer isso. Aí você faz esse treinamento com eles também, é isso? Essa parte depende um pouco de qual é o tipo de projeto, né? Para a gente entender quantas pessoas ou que tipo de ator vai estar na frente da câmera. Mas, a princípio, a gente tenta escolher, quando é possível, atores, modelos, pessoas que tenham alguma aquaticidade, que é uma característica. Eu, na verdade, preciso até procurar essa palavra no dicionário, porque eu não sei se existe essa palavra. Mas é um termo que eu uso muito, que é a capacidade da pessoa estar tranquila e ter habilidades dentro da água. Conseguir abrir o olho, conseguir ter pelo menos alguma apneia, né? Segurar a respiração pelo menos uns 20, 30 segundos, conseguir abrir a boca, conseguir abrir o olho, conseguir dar uma Uhum. cambalhota dentro da água. E a partir disso a gente começa a selecionar as pessoas. Então tem vários projetos que a gente consegue fazer um teste de elenco, né? E selecionar pessoas que já tenham essa habilidade. Em alguns outros projetos, isso é mais difícil, porque o ator, às vezes, é um longa-metragem, um filme, e o ator já está escolhido por outros motivos, e tem uma única cena que é dentro da água. E aí a gente parte para uma outra mecânica, técnica, que é você dar um treinamento específico, né? Então, a gente passa por situações onde você tem que treinar realmente a dar um curso de mergulho para o ator. Fiz isso com alguns atores, Maria Flor, Selton Mello tinha um problema de ouvido, a gente colocou ele dentro d'água. Tem uma série de fatores técnicos para que você quebre um pouco alguns paradigmas psicológicos, porque muitas coisas estão ligadas a algumas fobias, né? Uhum. Medos de usar, medo da água, né? Por exemplo, a Marjorie este ano, por exemplo, uma super atriz, tem um problema sério de medo, fobia de água, por exemplo. Então a gente tem que lidar com um lado psicológico, que eu gosto muito, acho muito interessante, e um lado técnico, que é ensinar a usar os equipamentos. Tem uma coisa muito importante que é a comunicação, então eu tenho sistemas de comunicação subaquático para que a gente consiga falar com os mergulhadores de apoio. Então, normalmente desço eu com a câmera, mais um assistente, tem assistentes em cima da água fazendo uma monitoração do que está acontecendo, e normalmente quando tem atores descem um, dois, dependendo da cena também, às vezes precisa de um ou mais mergulhador de segurança para dar um apoio para Uhum. esses atores, né? E respondendo lá a pergunta do Marcos, iluminar dentro d'água depende muito de cada projeto, né? Às vezes a gente coloca a luz de fora da água, nas beiradas da piscina, ou se é num barco, de cima de um barco, então precisa colocar gerador no barco, luz. Isso é sempre muito complexo, porque demanda um sistema de comunicação muito certo, né? Imagina que se você já está num estúdio, às vezes a comunicação já é complexa, né? Uhum. É, sobe o tripé, afasta a luz, né? Vira para pã para direita, pã para esquerda. Esse tipo de coisa já é bastante difícil de fazer esse tipo de comunicação. Dentro d'água você não tem esse contato visual tão fácil. As pessoas, os mergulhadores estão distraídos. Os atores não fazem foco, né? Com o olho aberto, eles não usam máscara, né? Então eles não fazem foco, eles não estão vendo a direção Uhum. da onde está a câmera. Então, também existe um ensaio que eu faço com os atores, que você treina o olho
para que o olho debaixo d'água não fique estrábico, né? O nosso olho ele só faz foco, quando ele faz foco ele fica paralelo, né? E aí dá essa percepção de que o ator está olhando para a câmera, que tem uma dramaticidade envolvida nisso. E dentro da água você não faz o foco, o olho não faz foco. Então existem alguns treinamentos para que a gente não fique com o olho com um leve estrabismo, o que também corta a veracidade da cena. Então tem uma série de detalhes que é muito importante em planejamento. E aí tem que haver um sincronismo aí com a equipe. E aí a luz pode ser, né? Você pode iluminar de cima, pode iluminar com luzes de baixo. Às vezes, quando é fotografia still, né? A gente usa flash, por exemplo, né? Então, acho que cada projeto demanda um raciocínio do que é a cena, né? Eu acho que é sempre interessante. O cinema é muito espetacular porque é realmente uma obra coletiva. Então, eu normalmente eu entro no projeto para executar uma sequência de cenas que estão dentro de um escopo de um projeto. Então, ela tem uma característica, né? Se é um carro afundando, se é uma cena num navio naufragado, ou se é uma piscina, uma cena de amor dentro de uma piscina. Isso já acontece em algum sistema narrativo dentro da obra cinematográfica. E aí a gente tem que partir para uma conversa com a direção e com o diretor de fotografia e elaborar o melhor plano de como executar Sim, esse planejamento de luz, né? sim, sim. Não, imagino que isso deva ser bem complicado, bem complexo, todo É, esse processo, ainda mais. E é isso que me deixou interessado, essa parte que você estava falando agora, lá no com a primeira fala tua, dessa coisa assim, da passagem da película para o digital. Porque se eu já consigo imaginar como isso é difícil hoje em dia, imagino como era quando era na película, nesse tipo, né? é, existia uma diferença crucial. Eu acho que em termos de planejamento, eu acho que hoje a gente está num patamar muito mais sofisticado. Evoluiu muito o sistema de planejamento. Claro, por conta das experiências mesmo, uma evolução relativamente natural. A grande diferença é você ter o limite de negativo, né? Então, antigamente a gente carregava um chassi de 435 para filmar, né? Uma câmera da ARRI 35mm, ou mesmo uma SR3, uma câmera de 16mm. A gente tinha 3 e 12 minutos de filmagem. Isso é muito pouco. Eu acho que hoje a grande vantagem do digital para dentro da água é justamente isso. Dentro da água, o operador de câmera, o fotógrafo dentro da água, a gente tem uma autonomia realmente a queimar mais material. Então, eu consigo otimizar a filmagem e consigo também, obviamente, poupar todo o aparato técnico, né? Desgaste de ator, equipe técnica. Então, filma-se muito mais numa quantidade de tempo menor. Por mais que a gente filme a mesma diária de 12 horas, a gente produz muito mais material. Então, existe um aproveitamento, né? Sei lá, vamos imaginar uma cena de uma sereia nadando. Se você está com uma câmera de negativo, você só vai disparar aquilo no momento que realmente estiver tudo muito, muito certinho. Então você vai filmar muito menos. E se a gente está com digital, eu posso queimar cartão de alguma maneira até a sugerir mais cenas para o diretor ou a experimentar. Então realmente é uma é uma maravilha ter um arquivo digital de altíssima, né? Se você filmar com câmeras da ARRI ou da Red, que tem arquivos em RAW, né? Um arquivo nativo, bruto, você tem uma qualidade de material para corrigir imperfeições da cor, principalmente, que são
pequenos detalhes que na hora da filmagem, antigamente com película, tomava muito mais tempo, né? Sim. De qualquer maneira, a gente, hoje em dia, eu faço um cálculo para a estimativa de tempo de filmagem que é mais ou menos 1:3. Então, aquilo que você filma fora da água em 1 hora, dentro da água você filma em 3 horas. Com Sei. película era quase 1:6, né? Quase o dobro do tempo. Então, numa diária você conseguiria fazer muito menos cenas, né? Uhum. Sim, não, eu imagino, né? Em termos de logística, isso deve estar totalmente, deve ter ajudado muito, né? E, enfim, e também é ótimo que você consegue ter esses parâmetros do 1:3, esse tipo de coisa, isso deve super ajudar a produção na hora de pensar o plano de filmagem, na hora de pensar o seu cronograma, seu orçamento, esse tipo de coisa. E, Lucas, deixa eu te perguntar, e projetos? Me conta um pouco dos seus projetos, como é que tá isso, recentes. Aqui a gente falou do Marighella, falou do Sérgio, pra galera falar, olha, aquela cena ali foi o Lucas e tal. Enfim. Eu tenho, assim, agora, bem, quarentena, estamos todos parados, né? Mas a gente vem de uma leva de trabalhos interessantes. Eu tenho equipamentos para locação, para terceiros, operadores, dou suporte para projetos, produtoras, diretoras, de várias naturezas de tipos de trabalho. Então, eu tenho o privilégio, na verdade, de poder trabalhar com projetos que são de documentários, né, de vida selvagem, por exemplo, ou filmes documentários sobre atletas da natação. Acabei de fazer um com o Daniel Dias, que é um nadador paralímpico ultra medalhista, né? Então, tenho esse privilégio de trabalhar com esse tipo de projeto. E tenho projetos que são comerciais, onde envolve uma gama de planejamento muito mais sofisticado, porque é aquilo, né? Publicidade. Se você prometeu que vai fazer, você tem que executar. Uhum. E essa relação é uma relação muito complexa, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Eu sinto que, às vezes, algumas produtoras me chamam simplesmente porque alguém tem que, de alguma maneira, assumir esse BO, essa Ó, responsabilidade de que é botar pessoas dentro d'água, ou de que você vai ter 2 horas para conseguir fazer uma atriz global, ou uma modelo muito chique, entrar numa água gelada e em 1 hora vai ter que resolver. Então, essa coisa do planejamento e o tecnicismo da publicidade, para mim, é muito legal, porque é onde eu posso testar alguns limites de como avançar de forma criativa. Então, hum, propor coisas técnicas de iluminação, de movimentos de câmera, onde estão acoplado câmera com grua, com movimento de ligeirinho dentro da água, com mudança de eletricidade. Então, a publicidade, ela dá esse parâmetro que você pode ter um desenvolvimento de produtividade melhor em prol da cinematografia subaquática. Agora, os grandes últimos projetos que eu tenho feito realmente são projetos de filmes, longa-metragens e séries de televisão. E esses são deliciosos também de serem feitos, porque você tem um planejamento e tem um envolvimento com a narrativa que é muito interessante, né? Então, o Sérgio, por exemplo, que é o filme que o Adrian Tejido fotografou, do Greg, é um projeto da Netflix, com Wagner Moura, tal, com a Ana de Armas. Ana de Armas foi Wagner Moura, super ator brasileiro, Ana de Armas, super atriz, assim, foi fotografada pelo Blade Runner, o Dickens, né? Então, você ter uma atriz dessa na frente da sua câmera, né, com a segurança, a gente colocou ela para filmar lá no Arpoador. Então, existe toda uma responsabilidade entre a operação, né, de como você vai colocar. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe de apoio de jet ski que já trabalha comigo há muito tempo, então existe uma logística toda. Então,
esse planejamento, esse trabalho de coordenação é realmente, putz, muito legal, né? Me dá muita satisfação. É difícil isso acontecer em outros projetos, porque normalmente existe um tempo de execução e o mercado brasileiro ainda é um mercado, eu acho que tem muito a crescer em termos de conhecimento sobre evoluir no sentido de que vamos produzir melhor, vamos fazer melhor, vamos gastar mais dinheiro para que isso saia de uma forma melhor. Então, eu ainda tenho o privilégio de trabalhar com grandes produtoras, mas eu tenho essa vantagem de poder surfar em vários ambientes de trabalho. Então, por exemplo, eu fui fazer uma palestra sobre cinematografia subaquática em Penedo, em Alagoas, no festival de cinema que teve lá, e eu tive 50 pessoas na sala, e eram todos engenheiros de pesca. Praticamente 10 eram só de cinematografia, mas eram engenheiros de pesca. Então, eu tenho muito contato com biólogo, com projetos de biologia, de preservação marinha, que é muito interessante você captar projetos que são de cunho natural. Então, quanto a isso, eu acho que eu consigo trabalhar desde os projetos que são necessários uma câmera menor, um equipamento menor e você filmar durante 1, 2 semanas, assim como grandes produções onde você precisa de um planejamento de 2, 3 meses para filmar meia hora, 40 minutos, né? E tirar 2, 3 segundos, 4 segundos, às vezes, de uma cena especial. Então, acho que é sempre um desafio quando toca o telefone falando de algum projeto, alguém me questionando sobre como que vai ser o trabalho, justamente entender o que é o projeto, qual é o tamanho do projeto, para que a gente possa fazer um planejamento mais assertivo, né? Qual é o equipamento adequado, qual é a equipe adequada, quanto tempo, né? Assim, se a gente vai fazer um filme com o Gabriel Medina, por exemplo, já fiz uma meia dúzia de comercial com ele e as referências são sempre águas cristalinas de Tiopo, né, do Tahiti, da Austrália, tubos maravilhosos, e a gente tem que filmar ele, a maioria das vezes, no Brasil, onde a água não é maravilhosa e nem sempre tem a onda perfeita. Então, como você falsear e cinematograficamente conseguir contar que ele deu aéreo, que ele voou no aéreo e como ele voltou em 8 horas de filmagem, é bastante complexo. É um trabalho bastante prazeroso, porque tem o desafio de que você não sabe se vai conseguir executar, entendeu? Sim, imagino. O Lucas, deixa eu perguntar, você estava falando um pouco, você falou agora um pouco do Medina, falou que às vezes filma aqui no Brasil, a maioria das vezes filma aqui no Brasil, mas também filma lá fora. Isso que você estava falando também, aqui no Brasil a gente ainda está aprendendo, precisa melhorar ainda bastante o mercado e, enfim. Queria entender se você traz coisas lá de fora para cá, pega coisas referências lá de fora e também essa diferença do mercado estrangeiro, do mercado internacional para o mercado nacional. Você ainda acha que a gente tem muito a avançar e aonde é esse lugar que a gente tem que avançar? Eu acho que existe eu acho que bem, a gente está num momento cruel no sentido, se a gente cortar a pandemia, de qualquer maneira, a gente já vinha de um governo que estava absolutamente sucateando as artes e todo o desenvolvimento cinematográfico, né? Dito isso, de alguma maneira, houve uma evolução no mercado nacional nos últimos anos, na última década, que houve as políticas de produção audiovisual que aumentaram a demanda por produtos nacionais, né? Lei de cota de televisão, o aumento dos streamings, das mídias digitais, e nesse sentido ampliou
a necessidade de produção de material. Mas ampliar é uma questão de não necessariamente aprofundar tecnicamente. Então a gente amplia, mas amplia de uma forma rasa, no sentido de que a gente continua tendo muito, é fácil colocar uma câmera dentro da água, mas é difícil você fazer uma boa cena dentro da água. Então é fácil você eventualmente comprar um equipamento de caixa estanque por dentro da água, mas para você fazer ela ter uma qualidade cinematográfica é mais trabalhoso. E a gente tem um processo de evolução que eu acho que, fora esse último ano, a gente vinha crescendo disso, que é o aumento do mercado de séries de televisão com padrões internacionais de produção. Então, isso elevou os orçamentos dos projetos e, claro, quanto mais você filma, melhor a tua equipe técnica filma, né? A gente tem uma equipe técnica em São Paulo, no Rio de Janeiro, muito boa, grande. E a gente tem em outros lugares, né? Salvador, Ceará, Fortaleza, Manaus, João Pessoa, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. Nós temos excelentes profissionais, mas no mercado não é o suficiente para ter muitos profissionais. Então, assim, a gente tem uma concentração de produções e isso, obviamente, precariza. Se a gente fosse um país que produzisse mais, a gente teria uma qualidade melhor. Digo isso porque todos os meus equipamentos são basicamente importados. Eu trago todos os equipamentos de fora, a não ser os que eu construo aqui mesmo. Que são anexos, equipamentos paralelos, caixa de som, caixa de vídeo, caixa de monitoração, luz, coisas que não existem fora, e eu desenvolvi aqui. Mas a maioria do grosso dos equipamentos é mais fácil você comprar fora, porque existe um mercado já próprio, a indústria lá ela é projetada já para isso, você tem um volume de mercado maior. Eu costumo dizer que aqui no Brasil a gente ganha para acertar. A gente não tem pesquisa e desenvolvimento, né? Então a gente não tem muita margem para errar o projeto. Então, se alguém me pede alguma coisa, não pode dar errado, porque senão eu vou ser ejetado do mercado, né? Do mercado. Então, isso é uma falha, né? A gente não tem essa cultura. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado onde eu às vezes frequento, você tem uma característica de trabalho. Então, a gente vê lá, por exemplo, profissionais de cabelo branco trabalhando. E aqui no Brasil é complexo, né? A gente não tem esse respeito pelo conhecimento, pela experiência, né? O mercado ele é muito volátil, né? Nesse sentido. Então, as pessoas, o próprio sindicato, né? As pessoas não são sindicalizadas, então ninguém tem uma tabela de valores. Então tem um problema de mercado que não evolui a forma de se fazer cinema. E claro, essa estruturação, essa organização reflete na nossa qualidade de produção, nitidamente, né? E, Lucas, duas coisinhas. Então, uma, entender um pouco mais desse mercado. Como é que é esse mercado aqui no Brasil? Você acha que tem espaço? Tem muito espaço. É legal o que você falou, porque você consegue atuar em vários lugares, né? Não fica só preso no cinema ou só na publicidade, mas consegue ir para vários campos do mercado, né? Das filmagens subaquáticas, porque ela é necessária para vários tipos de formatos aí da linguagem audiovisual. Então, como é que você vê e percebe esse mercado? Tem espaço para a gente? Tem espaço para a gente evoluir aí? E aí, já engatando uma outra também, me fala assim de referências tuas, no sentido de, putz, vi um filme e falei, nossa, ficou animal aquela fotografia subaquática. Como é que será que esse cara fez? Como é que foi isso, tal? Você tem esse tipo de referência que você vai ficar? Tenho. Desculpa, você falou a primeira pergunta, eu fiquei pensando no filme, o começo. A primeira é mais sobre mercado, assim, mais sobre tá. mercado. O mercado ele é meio cruel nesse sentido, né? Porque
o mercado de cinematografia, que é de filmes, longa-metragens e séries de televisão, filmes publicitários, envolve uma responsabilidade que é aquilo que acontece no mercado de trabalho convencional. O cara quer contratar alguém que seja novo, barato e que tenha experiência. Puta, não existe. Não tem como você ser bom e ter experiência sem ter errado. Então, o mercado brasileiro é meio cruel, porque se você errar fazendo, você vai ser ejetado do mercado. As pessoas não vão te contratar mais. O mercado é relativamente pequeno. Então, eu acho que o mercado é pequeno. Eu, por exemplo, sou uma das únicas pessoas que possuem alguns tipos de equipamento no Brasil. E algumas demandas é difícil fugir do que eu tenho aqui, porque senão você teria que trazer de fora. Então isso também já deixa com que a produtora tenha que, de alguma maneira, passar por mim. O que eu tenho feito ultimamente é delegado alguns projetos para assistentes, pessoas que estão começando a fazer trabalho, e aí, claro, organizei a minha empresa para poder fornecer os equipamentos adequados, porque os equipamentos são caros. Nisso, né? Eu comecei há muito tempo atrás e eu fui galgando isso, peguei empréstimo em banco para poder comprar equipamento e hoje em dia, hoje o dólar tá quase 1 para 6, quase, né? 1,54. Então, e mesmo que se você tiver o dinheiro e quiser comprar o equipamento, existe aquilo que é um pouco do conhecimento e a experiência. Então, isso você só vai ganhar aos poucos. De alguma de qualquer maneira, eu acho que existe um mercado para ser começado, que são justamente esses filmes que são menores, onde a responsabilidade técnica e sobre um ator, por exemplo, é menor, que é você fazer um filme para uma ONG, fazer um filme para um instituto de biologia, acompanhar pessoas que fazem né, projetos de vida selvagem e tal. E mesmo assim, mesmo os projetos de vida selvagem, existem profissionais que são especializados nisso também. Então, não existe muito um caminho como entrar no mercado. Eu acho que tem que ir galgando conhecimento e mostrando responsabilidade e postura profissional. Então, acho que é como qualquer outro mercado nesse sentido, né? A não ser que a gente as peculiaridades do mercado audiovisual dentro do Brasil. Agora, falando de referências, né? De referências, as minhas referências, na verdade, eu passei por elas há um bom tempo já, e hoje em dia eu tenho, assim, olhado todas as coisas que eu vejo, eu basicamente já sei como elas estão sendo feitas. O que me causa ainda muita paixão são realmente pelas cenas complexas que são feitas em Los Angeles, no mercado dos Estados Unidos, que são projetos aonde você tem tudo aquilo das cenas que a gente faz aqui no Brasil, mas com a estrutura de produção. Então, você poder alagar um estúdio, poder construir cenários dentro da água, ter tempo de planejamento. Então, acho que em termos de estrutura, né? Filmes que têm cenas aonde existe luz dentro da água, quantidade de atores, quanto mais atores dentro da água, quanto mais luz, quanto mais tempo dentro da água a cena fique. Porque uma coisa é você fazer uma cena, outra coisa é você fazer uma sequência, outra coisa é você ter um acontecimento dentro disso que envolva mais do que uma sequência. Então, essas complexidades que são realmente, acho que me desafiam. Tecnicamente, como eu tenho frequentado bastante o mercado americano, eu não vejo nada muito novo que eu fale, nossa, como realmente tenha sido feito.
essas questões técnicas, eu, como já conheço e pesquiso constantemente isso, já não me surpreendo muito. O que eu me surpreendo é quando tudo isso acontece de uma vez só. Então, por exemplo, às vezes aqui no Brasil a gente tem uma cena com uma atriz que é extremamente complexa, mas aí não tem luz, e aí não tem movimento de câmera, e aí o interessante é quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, e aí sim isso se torna especial. Teve uma pergunta agora atrás aí, perguntando se tinha filmado no Nordeste, né? A gente acabou de filmar um projeto que chama Dom, que é um projeto o primeiro grande série televisiva produzida pela Amazon Prime no Brasil. Quem produziu foi a Conspiração Filmes, Breno Silveira, o diretor. E a gente filmou na Coroa do Avião cenas lá, então cenas de tiroteio, a gente filmou em Maragogi também, tinham pacotes, é uma história que tem coisa de tráfico, então tem pacotes de cocaína caindo dentro do mar, resgatando, tem tiroteio dentro da água, tem uma série de acontecimentos. Tudo isso traz um desafio muito maior, né? Então isso é sempre bacana de fazer, né? Uma brincadeira a mais. Uhum. Ah, que legal. Eu não tô. Deu alguma coisa aqui nessa minha. No meu nesse Instagram que eu não tô conseguindo mais ver as mensagens. Então, se tiver alguma pergunta aí, pode ficar à vontade para responder, Lucas. Mas, e Lucas, deixa eu te perguntar assim, acho que deve ter tido um monte de histórias aí que aconteceram que devem ter sido de formas engraçadas ou dificuldades que você passou nessa toda essa sua experiência. Inclusive um amigo meu que está aqui, que é o Pedro Nakano, falou que te conheceu na expedição da família Schurman. No Oriente, Tal. Então, são tantos lugares que você deve ter estado, deve estar, né? Conta aí pra gente histórias que aconteceram, coisas. O Pedro eu conheci, ele estava trabalhando na Expedição Oriente da família Schurman, e eu tinha eu fiz um projeto com o David Schurman, que é um diretor de cena, que é o CEO da família Schurman, da Produções, é o cara que administra a execução dos projetos, tudo, e ele fez um filme que é O Pequeno Segredo, que é a história da Cat, que era a filha adotiva, que era soro positivo HIV, uma história maravilhosa, a Formiga, que é a mãe deles, escreveu um livro e o David fez o longa-metragem sobre isso, Pequeno Segredo. Ó, Rosa Grip tá aí, grande gaffer lá do Sul. E aí a gente fez esse projeto. O David, eu não conhecia ele, ele me convidou. Tinha uma cena bastante complexa no Pequeno Segredo, que era uma atriz que foi, né? Tinham duas atrizes na cena, a Maria Flor e uma menina, Mariana, que tinha 12 anos na época. A menina de 12 anos entrou na água e fez tudo maravilhosamente bem, sem problema nenhum, que a gente achou que ela teria problema. E a Maria Flor deu problema. Então a Maria Flor chegou no projeto pedindo dublê. E isso é muito complicado, porque precisava aparecer o rosto dela, não tinha como, né? Era uma cena de nudez, ela estava sem top, sem a parte de cima, e tinha um drama ali, porque a gente precisava executar, o filme já estava sendo rodado, então a gente deu um curso de mergulho para ela, né? Fiz um curso de mergulho para Maria Flor, ela fez o curso, odiou, achou que foi horrível, e aí a gente partiu para uma outra técnica, e eu fiz um encontro com ela, e aí a gente, com psicologia um pouco, fomos para a piscina, aí dei um treinamento com ela, e ela entrou, acabou, depois de 4, 5 horas de treinamento, ela conseguiu pegar e se desenvolver e quebrou o medo. E era uma cena que era relativamente simples, se não fosse o fator que ela estava com a barriga para cima.
Então é diferente você filmar, tá com a barriga para baixo, porque o ar não vai sair, ele tá preso, né? A tendência do ar é subir. Quando você tá com a cabeça para cima, o ar, a tendência é subir, sair pelo nariz, isso causa muito incômodo. Então, esse tipo de detalhe, ele é muito importante na decupagem técnica de uma filmagem subaquática. Se a atriz tem que abrir o olho, tem aquela coisa do estrabismo que eu falei, a boca, né? Nem todas as pessoas conseguem segurar a água na glote, né? Então você abrir a boca e deixar a boca aberta dentro d'água sem parecer falso é uma coisa difícil. Então isso você precisa ser treinado. O uso do equipamento, né? Porque a pessoa precisa largar o equipamento. Tem mergulhadores de segurança. Então envolve uma relação de cumplicidade e credibilidade. E você tem que criar um elo com o ator ali, onde o ator entenda que você tem competência técnica, porque a vida dele vai estar na sua mão ali, né? De alguma maneira. E passar uma confiança. Então, a gente conseguiu, botou os mergulhadores, botamos uma mergulhadora mulher, já que ela estava nua. Então, teve todo um planejamento para que a cena fosse bem conduzida. Todos esses detalhes fizeram uma cena lindíssima que está no filme. E aí eu fiz amizade com o David, que é diretor, também um cara super da água, né? Um Aquaman nato, né? A família cresceu velejando. E eles estavam, durante isso, eles estavam fazendo a Expedição Oriente. E aí o David me convidou para filmar, acompanhar a parte da expedição que eles estavam passando na costa australiana. E aí foi quando eu conheci o Pedro. A gente passou Natal e Ano Novo lá juntos no barco. Foi maravilhoso. E na Austrália é bizarro, né? Porque você entra na água, tem tubarão. Você entra na água, tem água-viva que mata. Então você tem que entrar com um colete preto para não pode ter parte, né? Não pode ter pele na água. Então Sim. você sai do barco. Conta um pouco mais disso, Lucas. Como é que é? Eu morro de medo de tubarão. Você vê um tubarão? A gente chegou, você chega nas praias, e algumas praias tem umas redes, né, delimitando a área que o banhista pode passar. E mesmo dentro dessas áreas reservadas, são telas, e mesmo dentro você vê aqueles branquelos australianos, tudo descendente de inglês, com roupas pretas, né? Tipo um macacão preto, porque tem água viva, e uma água viva super mata mesmo, né? Pegar um tendão de uma água viva mata. Então, e aí a gente sai de barco com aquele medo. Você não pode cair na água, né? Estacionou, a gente separa o barco numa marina e você não pode cair na água, mesmo que você tenha que andar na água, você não pode cair na água, porque tem crocodilo, e se você cair dentro da água com crocodilo, você pode ser morto por crocodilo. Sim. Então é uma relação bastante complexa, né? Eu fiz alguns mergulhos já com animais, assim, eu não sou tão voltado ao mergulho de vida selvagem, adoro, acho incrível, mas não faço muito. Mas já fiz mergulhos com tubarão cabeça chata, com tubarão tigre, tubarão martelo nas Bahamas, é muito interessante, os bichos são maravilhosos, mas ali você está num ambiente saudável que eles não atacam. E outro mergulho, que é um dos mergulhos que eu mais adoro na vida, que é o mergulho no Pantanal, que é um mergulho que não tem nada a ver com o mar, que é em rio, e que você vê bichos incríveis, né? Você mergulha com piranha, com jacaré, com sucuri, com outros bichos, com capivara, com anta. Você vê outros tipos de animais que também podem ser perigosos, mas
técnica, né? Adequado, enfim, tem sempre um procedimento de segurança. Mergulho, basicamente, filmagem na água é basicamente um procedimento de segurança, né? Então, como mergulhador, a gente já tem que ter sempre precauções em relação aos equipamentos, ao tipo de mergulho que você vai fazer, tem que estar sempre muito atento a essas questões de segurança. Sim. Agora consegui ver um pouquinho. O Marcos está perguntando se a África do Sul é agradável. Jeffreys Bay, na África do Sul, você já foi? Se é agradável? Eu nunca fui, deve ser, ouço relatos, tenho alguns amigos que moram lá, outros que já foram, que fazem lá o mergulho com o tubarão branco, que é o grande chamariz, né, da África do Sul, e deve ser incrível, tá na minha lista, ainda não consegui. A Marinê aí tá falando do Pantanal bonito, a gente chama o bonito de Pantanal, né, bonito tecnicamente não é Pantanal, mas é Pantanal também. Serra da Bodoquena, um lugar espetacular, lá tem caverna, lá tem um dos rios mais, né, os rios no Pantanal, na Serra da Bodoquena, em Bonito, é maravilhoso, mas no Pantanal mesmo tem outros lugares também espetaculares, como o Rio do Touro Morto, tem todo o Taquari, putz, tem o Salobra, tem um monte. Então, perguntando também sobre hidroscope, se você já trabalhou com hidroscope. A hidroscope, pelo que eu entendo da hidroscope, quem que perguntou isso? Ai, aqui agora perdi, cara. Deixa eu ver aqui se eu consigo. A Rosa Gripe. Isso é um equipamento, não, nunca trabalhei com a hidroscope, trabalhei com um similar. O hidroscope, para quem não conhece, é uma grande tecnocrane, uma grua que tem não só o balanço da grua, mas ela tem um avanço como atidor da tecnocrane, uma grua sensacional, e ela pode ir dentro da água. É uma grua que você coloca o braço dela inteiro dentro da água. É muito utilizado isso em Londres, é um equipamento fabricado na Inglaterra. Nos Estados Unidos tem um que é similar, que é uma junção de uma grua com uma outra cabeça que tem um nome parecido, que é da Hydroflex, que é uma cabeça eletrônica que vai dentro da água. E aí você coloca a caixa estanque presa numa cabeça eletrônica, e aí a cabeça eletrônica pode entrar dentro de um braço de grua, e aí você pode usar uma Panther, pode uma Pegasus, qualquer uma dessas, e jogar ela para dentro da água, e você tem a cabeça eletrônica, um equipamento específico para filmagem subaquática, que foi desenvolvido por um cara que é o Peter Romano, que é da Hydroflex, uma empresa que são os papas da filmagem subaquática em Los Angeles. Fizeram desde 20 mil léguas submarinas até James Bond, todos esses filmes de Hollywood. Mas é um equipamento interessante. Não, mas a gente está aqui, a gente tem mais 5 minutos só, que a live acaba 1 hora, né? O Instagram recorta essas coisas. Queria então agradecer muito a tua presença, achei muito interessante. Eu realmente já conheço muito pouco conhecimento em relação a isso. Fiquei muito feliz que você conhece o Nakano, enfim, ele logo me falou, enfim, falei lá no grupo dos amigos que ia mediar essa live, e ele falou, com o Lucas? Eu falei, nossa, acertou na hora, assim, sabe, sem antes de falar. Então, achei que foi muito proveitoso, muito bacana a sua participação. Então, para a gente se despedir, enfim, se quiser falar umas últimas coisas. Não, maravilha, só agradecer aí a vocês, obrigado pela oportunidade, um prazer, obrigado para todo mundo que estava aí junto, sempre uma honra, estou à disposição, precisando, só entrar em contato aí, estou sempre muito acessível.
Legal, ótimo, Lucas. Então, muito obrigado também pelo pessoal aí que acompanhou essa live. Fiquem aí em contato com o INC, que sempre está rolando live, e enfim, os nossos cursos também que estão acontecendo de forma online e ao vivo durante Legal, esse período maravilha. de pandemia. Tá bom? Obrigadão, Tá, Lucas. joia. Valeu, um Abraço. abraço. Até mais. Fique em casa. Valeu, um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.